A paz de Cristo, meu Deus, eu fico agora esperando o momento para poder pregar, falar para vocês. Eu louvo a Deus pela repercussão que nós estamos tendo nessa nossa série. Hoje nós vamos para a quinta mensagem da série Milagres dentro de casa, uma palavra de esperança e de consolo na quarentena. Hoje eu vou falar sobre... deixa eu falar que eu tô postando no YouTube. Meu canal do YouTube tava bem paradinho. Tô postando no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, se inscrever no canal, porque nos próximos dias eu tô preparando algumas coisas importantes, orando para Deus me dar uma direção. E eu quero postar algumas coisas importantes também no YouTube, tá bom? Então siga lá no Instagram, Israel Almeida, no YouTube, Facebook também, tá bom? Olha, milagre na casa do oleiro. Pastor Adson Belo, pega essa. Hoje o pastor Adson Belo teve uma live linda pela manhã na IMAF, que eu estou acompanhando todas as lives. E hoje ele falou de que o barro, né, a argila, tem mais de 200 tipos de argila, mas para fazer o vaso tem poucas, me parece que 4 ou 5. Pastor, eu me inspirei aí na sua mensagem. Vamos lá. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e eis que ele... Vamos lá, vamos de novo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu disse desde o primeiro dia dessa série que o meu objetivo não é ser profundo, teologicamente, falar, porque não dá tempo, eu já estou falando quase 3 minutos. Então é algo objetivo, simples, realmente uma palavra que vai de encontro ao seu coração. O Jeremias, ele desce à casa do oleiro, porque Deus tem um endereço para falar com ele. Deus poderia falar onde ele estava, mas Deus pediu para ele levantar, sair dessa zona de conforto, ir à casa do oleiro. Chega lá, vamos esquecer esse processo da escolha do barro e tudo, que o pastor Belo falou, que a gente não tem tempo, mas o oleiro está construindo o vaso, tá? Ele escolhe o barro, tem que ser o barro específico, aí ele coloca para descansar um pouco, depois desse descanso ele tira, coloca na roda, tem que movimentar. E aí ele começa a fazer o vaso. Lembrete importante que no texto, o texto diz que este vaso é a casa de Israel. Agora, no Novo Testamento, nós somos vaso, né? Deus chamou Paulo de vaso escolhido. Paulo é para mim um vaso escolhido. Então nós somos vaso, homem e mulher, somos vasos de Deus. Ok. Então, nesse processo da casa de Israel, nós também podemos aplicar para a nossa vida dentro da quarentena. Então, organizando isso, vamos lá, rapidamente, para você entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Quando o oleiro está fazendo o vaso, então ele trabalha por dentro e por fora de forma uniforme, não é? Mas vai trabalhando por dentro, por fora, e as impressões digitais do oleiro fica nesse barro e nesse vaso. Bom, as impurezas são tiradas, o vaso ele é construído. Mas é aqui que eu queria chegar. No texto diz que o vaso quebrou na mão do oleiro. Na verdade, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Aqui, versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. É aqui que eu queria chegar. Gente, Deus não nos fez para quebrar. Guarda isso. Deus não nos fez para quebrar. Não faz sentido Deus escolher de mais de 200 tipos de barro, escolher eu e você. Ele escolhe, ele tira impureza, ele começa a construir, ele faz com carinho. Não faz sentido o vaso, Deus ficar quebrando. Imagine que Deus fez o vaso, achou bonito, legal, quando terminou, falar, vou quebrar. Não, o vaso quebrou-se na mão do oleiro. Se você pegar o contexto, você vai ver que o vaso é a casa de Israel e o vaso quebrou por quê? Por causa do distanciamento do pecado da idolatria.
Deus criou o povo de Israel para ser exemplo, para ser bênção, Jerusalém para ser o centro das atenções e a nação de Israel para ser o exemplo. Mas por conta dos pecados de idolatria, prostituição, distanciamento, Deus permitiu o cativeiro. O cativeiro quebrou. Deus permitiu, o diabo veio, o inferno veio, o inimigo veio e aí o povo quebrou. É nesse contexto que Jeremias, que é testemunha ocular do cativeiro, é nesse contexto que ele está pregando. Então, Deus permite. O povo quebra. Agora, Israel quebra na mão do oleiro. E é esse detalhe que eu quero deixar. Nessa quarentena, tem gente quebrando. Quebrando financeiramente, quebrando espiritualmente, quebrando emocionalmente. Só que o vaso quebrou na mão do oleiro. Ele não saiu da mão do oleiro. Oh, glória a Deus. Então, mesmo que você agora esteja desempregado, ansioso, o que vai acontecer depois? O que eu vou comer? Você quebrou. Deus permitiu que você quebrasse. A nação quebrou, o mundo quebrou. Mas você está nas mãos do Todo-Poderoso. Você não virou ateu, não, né? Você virou ateu? Não. Você não virou satanista, não. Então você quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. Deus usou Jeremias dizendo, tem um tempo cativeiro, 70 anos, eles vão quebrar, eu vou permitir a humilhação, muitos vão morrer, mas depois de 70 anos eu vou trazê-los de volta, porque a nação é minha, o povo é meu, e eu tenho uma promessa sobre eles. Eles vão quebrar, mas vão quebrar na minha mão, e eu vou refazer de novo. Glória a Deus. Agora veja só, gente, lembra de Paulo? Paulo era um barro rígido, porque existem vários tipos de barro, né? O barro mais molinho, o barro mais pretinho, o barro mais branquinho, o barro rígido. Quando Paulo foi chamado, ele matava crente, prendia crente, perseguia crente. Jesus desceu, amoleceu o barro e fez desse barro rígido um vaso de honra. Agora, o Paulo, ele sofreu muito. Ele cita o seu sofrimento, eu vou ler rapidinho, é muito conteúdo, mas vamos lá. Olha aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, fica aí para você pegar o raciocínio. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Ele fala, versículo 23, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, perigos de rios, perigos dos salteadores, perigos dos da minha nação, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas e vigílias, muitas vezes fome, sede, jejum, muitas vezes frio, nudez, além das coisas exteriores, as coisas interiores que me oprimem todos os dias, que não enfraquece, que eu não enfraqueço, quem se escandaliza, que eu não me escandalizo. Meu Deus, quando eu olho isso aqui, eu fico pensando o seguinte, Paulo, ele foi escolhido por Deus, salvo por Deus pela graça, Jesus construiu ele um vaso de honra, e diz para Paulo, Paulo, você vai sofrer, vai ser expulso, vai apanhar, vai ser preso, mas você não vai quebrar. Olhe bem para aqui, para o meu dedo de profeta. Deus não te fez para quebrar. Deus não te fez para falir. Deus não te fez para se acabar. Paulo sofreu tudo isso, mas ele termina o seu ministério dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, mesmo nesse tempo difícil, você só quebra se você se desviar. Você só quebra se você não orar. Você só quebra se você não se abrigar em Deus. Você só quebra. Eu não estou falando de ficar desempregado. Eu estou falando de quebrar, de adoecer, de desistir, de ficar depressivo, dizer que vai morrer. Eu não quero mais nada com Deus. É isso. Porque Paulo sofre tudo isso. E ele continua firme. Então, de tudo que eu falei aqui, que é muito conteúdo um tempo pequeno, está dando 9 minutos. Você está na mão do oleiro. Deus não te fez para quebrar. E mesmo que nesse momento você esteja passando um momento de fraqueza espiritual, você está na mão dele. Se por um momento parece que quebrou, que não deu certo, que acabou tudo, creia que o Deus de Jeremias e o Deus de Paulo está pronto para te reconstruir. A quarentena vai acabar. E você vai ser reconstruído nesse tempo por Deus. E quando você for reconstruído da mesma essência, porque ele vai pegar a mesma essência que você e vai te reconstruir mais forte, mais bonito, mais cheio de Deus, mais cheio de inteligência e de graça para recomeçar. Profetizo que você vai sair dessa quarentena
pronto, como vaso de honra para ser exposto. Termino. Deus não te fez para quebrar e Deus não te fez um vaso para ficar embaixo da mesa. Deus não te fez um vaso para ficar escondido. Se prepara, porque depois da quarentena, Deus vai te honrar muito e você vai terminar esse tempo pronto para recomeçar e viver uma vida de excelência na presença do Senhor. Deus abençoe, amo vocês, espero vocês amanhã na sexta mensagem da nossa série, tá bom? Vamos orar, Senhor? Abençoe o teu filho que está passando um momento difícil. Ele já disse com a própria boca, quebrei, tô quebrado. Mas quebrado tá o capeta que não tem mais chance de recomeço. Então eu não sei como o teu filho está, mas tu és o Deus que com as mãos fortes nos dá força para recomeçar. Quero profetizar o recomeço em nome de Jesus, crendo na vitória, que o teu filho possa sentir essa unção que eu estou sentindo aqui e seja tocado e restaurado em nome de Jesus. Te agradeço agora e para sempre. Amém. Deus abençoe.